Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do livro Os que Voltaram para Contar, a imortalidade da alma e a experiência de quase morte, do nosso querido amigo e escritor Ademir Serrano. Estudo linha a linha, passo a passo, capítulo a capítulo, de forma gravada para que todos possam ter disponibilidade de acordo com o seu tempo. Vamos lá então? Capítulo 3, o que é a experiência de quase morte, EQM. A EQM é um prelúdio do que ocorre com o ser humano quando o corpo físico morre. As pessoas que passam por essa experiência e a compartilham são divinos mensageiros que por alguns minutos ou horas vivenciaram a imortalidade do espírito e retornaram para dizer à humanidade que a vida na Terra é apenas uma passagem temporária em nossa jornada infinita de purificação e evolução. Experiência de quase morte é a tradução de Near Death Experience, termo criado em 1975 pelo Dr. Raymond Moody, em seu pequeno livro best-seller Life After Life, Vida Depois da Vida, para denominar o fenômeno. Em muitos dos casos, centenas diariamente no mundo todo, os pacientes são até mesmo declarados mortos pelos médicos. Ou melhor, os corpos são declarados mortos, não os pacientes. Muitos deles, fora do corpo físico, acompanham de uma posição privilegiada, completamente consciente, a comoção em torno do corpo inerte. Às vezes, até mesmo protestam contra o diagnóstico e tentam chamar a atenção da equipe médica, mas não conseguem ser ouvidos ou vistos. Não conseguem ser ouvidos ou vistos em razão da natureza sutil do corpo espiritual, no momento em que se manifestam. A EQM é geralmente vivenciada quando o paciente está clinicamente morto, embora não seja necessário chegar a esse extremo, bastando às vezes perder a consciência física. A morte clínica ocorre quando o coração para de bater, em condições tais como o infarto ou outra ocorrência de causa parada cardíaca. Quando o coração para de bater, a circulação sanguínea e a respiração cessam. Você deve ter visto em sua aula de biologia que a circulação sanguínea é o que mantém o corpo vivo. E para o sangue circular é preciso que o coração funcione. O sangue leva oxigênio e nutrientes para as células do nosso corpo. O sangue também remove impurezas e gás carbônico do metabolismo celular para manter o corpo limpo e saudável. Para manter vivo o corpo, a circulação do sangue precisa ser constante, porque se de repente o fluxo sanguíneo cessar, você não teria mais que alguns segundos de consciência antes de desmaiar. Depois, apenas alguns minutos de vida. A razão pela qual você teria apenas alguns minutos de vida, se a circulação cessasse, é que o cérebro não receberia a quantidade suficiente de oxigênio de que necessita para funcionar normalmente. O cérebro é o órgão do corpo que mais consome oxigênio, embora o cérebro represente aproximadamente apenas 2% do peso do corpo. Ele utiliza cerca de 20% de oxigênio consumido pelo corpo. Por esse motivo, o cérebro é bastante sensível à hipóxia, asfixia. De 4 a 6 minutos sem receber oxigênio, grande número de células cerebrais, neurônios, começa a morrer. O prolongamento da hipóxia causa a morte. Na morte clínica, quando cessam a respiração e os batimentos cardíacos, o indivíduo se encontra do ponto de vista físico, se não legalmente morto, pelo menos completamente inconsciente. Inconsciência é essa causada pela insuficiência de oxigênio no cérebro, resultando da cessação da atividade cerebral. Se o indivíduo estiver conectado a um eletrocardiógrafo ou eletroencefalógrafo, esses aparelhos, em vez de registrar ondas normais de batimento cardíaco ou atividade cerebral, mostrariam uma linha reta horizontal ou flatline. A linha reta indica que as atividades vitais do coração e ou do cérebro foram interrompidas. Nessa condição, se o indivíduo não for socorrido a tempo e as funções cardíacas
e cerebrais não voltarem ao funcionamento normal, o indivíduo faleceria. Até pouco antes de meados do século XX, a morte era quase certa às vítimas de paradas cardíacas. A partir dessa época foram desenvolvidos procedimentos emergenciais, como ressuscitação cardiorrespiratória, respiração boca a boca, desfibrilação, injeção de adrenalina e massagem direta no coração. Como você verá no capítulo seguinte, foi injeção de adrenalina diretamente no coração que reavivou George Rich. Essas técnicas e procedimentos podem restabelecer o funcionamento normal do coração, reativando o fluxo sanguíneo e restaurando a atividade cerebral, permitindo assim que muitos pacientes permaneçam na vida física. Até onde a medicina conhece sobre o ser humano, um indivíduo cujo cérebro não apresenta atividade não pode ter qualquer sensação. É incapaz de se movimentar, de ouvir e, obviamente, de pensar, raciocinar ou discernir qualquer coisa. Ninguém nessa condição, conforme o paradigma científico convencional, poderia apresentar qualquer sinal de consciência. Porém, ao contrário do que postula nesse paradigma, não é o que sucede todos os dias aos milhares de indivíduos ao redor do mundo que vivenciam esse fenômeno. E esse é o eloquente sinal de que as premissas científicas convencionais, em que concerne a verdadeira natureza do ser humano, precisam ser cuidadosamente revisadas. Você logo verá nos casos que vou apresentar, incluindo a continuação do apresentado na abertura deste livro, que nossa consciência, nossa identidade, o eu que verdadeiramente somos, não está confinado no cérebro como um pássaro na gaiola. E, destruída a gaiola, o pássaro morre. Muito pelo contrário, quando a gaiola é destruída, o pássaro se liberta. O ser espiritual que verdadeiramente somos, nós, funcionará independentemente do cérebro e do corpo que sobreviverá à morte do corpo físico. Tendo vislumbrado a vida física depois da vida e constatado sua imortalidade, um número gigantesco de pessoas, retornou à vida terrena após um breve encontro com a morte física. E para esclarecer sobre este outro lado da vida, muitos que passaram pela EQM foram corajosos e cuidadosos em compartilhar conosco suas extraordinárias experiências durante o período que passaram livres dos laços da matéria. Seus corações haviam parado de bater, sua respiração cessara também toda a atividade cerebral. Muitos foram declarados mortos, tendo alguns até despertado no necrotério. E nessas condições, conforme a ciência convencional, ninguém seria capaz de ver, ouvir ou sentir qualquer coisa, ou movimentar-se, retirar-se de onde estava. Contudo, contrariando e desafiando a visão materialista, pessoas em EQM fazem tudo isso e muito mais. Portanto, nós podemos então entender e confirmar, neste sentido, de que o desdobramento do corpo físico mostra a verdadeira realidade. O corpo perece, o corpo morre quando a vida orgânica cessa. Porém, a vitalidade continua porque nós somos espírito, perispírito, e revestidos deste perispírito é que nós atuamos no mundo espiritual e também no mundo material e vivemos experiências destas maneira quase que todos os dias, vamos dizer assim, não de quase morte, mas de desdobramento. Na experiência de quase morte há o desdobramento e durante o sono nós sempre temos desdobramentos. Vamos a locais de estudos, aprendizado, mas na grande maioria das vezes interagimos com outros em regiões muito próximas da Terra e às vezes de viciações. Na EQM, na experiência de quase morte, nós temos a saída do corpo físico de forma consciente ou não, inconsciente não, de que tenham lembrança ou não. Muitas pessoas não conseguem ter a lembrança. Muitas pessoas têm experiências nítidas, com lembranças guardadas de tudo que vivenciaram,
de verem as pessoas ali analisando o seu corpo, sua situação, sua saúde, as declarando quase como mortas, e outras ali não conseguem interagir. Mas muitas conseguem, e na sua grande maioria das vezes, repensam toda a sua vida, conversam com a espiritualidade e podem voltar para contar, servindo suas experiências de transformação para si e para os outros à sua volta. Assim, realizando o que a doutrina espírita chama de reforma íntima e confirmando, mesmo que antes nunca acreditassem na continuidade da vida, de que a vida continua assim e de que a morte é apenas do corpo físico, ou seja, a morte é uma viagem. É apenas trocar de roupa. Eu tiro esta camiseta e permaneço aqui com o meu perispírito, certo? Então, eu sou Débora Rabelo e este foi o capítulo número 3. No próximo capítulo, nós adentraremos no número 4, estudando De Carona com Jesus. Permaneça aqui na playlist Os que Voltaram para Contar e assistindo, vamos desmembrar toda esta maravilhosa obra. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima!